Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos vocês. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 9 e versículo 10. Nós estamos estudando expositivamente o livro, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nessa noite a gente vai conversar sobre esse tema: conversão, o maior de todos os milagres. Um milagre tal que ninguém consegue reproduzir na face da terra, a não ser o nosso Deus, transformando homens e mulheres através de um encontro face a face com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Na verdade, a palavra de Deus nos mostra que durante a história o Senhor Deus tem agido dessa forma, transformando pessoas através de um ato soberano e lindo da sua parte em poder transformar pessoas. E quando a gente olha para as Escrituras, vem na nossa mente as pessoas que tiveram esse toque de Deus em suas vidas, essa experiência de regeneração, essa experiência de novo nascimento. Hoje à tarde eu estava pensando um pouquinho sobre isso, se parar para pensar, quem você consegue trazer à memória, especialmente no Novo Testamento, das grandes conversões que aconteceram ali, desde os evangelhos, inclusive nas epístolas, de gente que teve esse encontro eterno e duradouro, através do evangelho de Jesus Cristo. E passando um pouquinho o checklist no Novo Testamento, vem à memória a conversão de quem? De Zaqueu. Lembra dele? Ele ouve falar de Jesus, ele sobe num arbusto espinhoso, Jesus passa ali, Jesus vê Zaqueu e fala: olha, convém hoje ir para sua casa, comer uma refeição na sua casa. E aquele cobrador de impostos tem uma experiência transformadora, incrível. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Nós temos outros exemplos nas Escrituras. A mulher samaritana, lembra? Ela está no poço de Siloé, ali em Samaria, e Jesus meio-dia vai lá, está lá no poço. Ela vem buscar água porque ela, de certa forma, não quer se encontrar com ninguém, e ali ela encontra com o profeta, com o nosso mestre Jesus, nosso rabi Jesus Cristo. E essa mulher, ela entende o evangelho, Jesus dá água viva para ela beber, a salvação eterna. E aquela senhora tímida, aquela mulher tímida, anônima, ela sai ali para falar das boas novas ao samaritano. E o texto de João 4 fala assim que houve um grande avivamento em Samaria através da pessoa de Jesus Cristo, mas o trampolim foi a experiência que aquela mulher adúltera teve ali em Samaria. E o que dizer também da grande, talvez a maior conversão na página das Escrituras, que é a conversão de quem? Do apóstolo Paulo. Lembra? Um homem extremamente fanático, alguém que era radical em suas posições, que tinha uma carta a mandato do Sinédrio para perseguir os cristãos. Mas Deus tinha um outro plano totalmente diferente para Saulo. E no caminho de Damasco ele tem um encontro face a face com o nosso Salvador. É a conversão mais citada no Novo Testamento. Ele encontra Jesus Cristo, e de caçador ele se torna a caça, Ele de perseguidor, ele é perseguido por causa do evangelho de Jesus Cristo. E o que dizer lá em Atos 8, daquele etíope que viajou tão longe para cultuar a Deus em Jerusalém, na sua volta, ele era apenas um convencido, alguém que aderiu ao Antigo Testamento. E lendo lá Isaías 53, Deus manda Filipe se aproximar, e Filipe explica o evangelho para aquele etíope, e ele tem uma vida radicalmente transformada pelo poder do evangelho. Então conversão é o maior de todos os milagres. E o que dizer por último, em Lucas 8, de Maria Madalena,
aquela que foi a testemunha ali na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela teve o privilégio de testemunhar essa ressurreição gloriosa de Jesus. Mas a Bíblia mostra em Lucas 8 que ela era possessa por 7 espíritos malignos, né? E ela era refém das trevas. Mas quando ela experimenta, ela entende o Evangelho e tem esse encontro face a face de conversão a Cristo Jesus, ela é então libertada de uma vez por toda, de todo o pecado, do poder das trevas, né? E assim por diante. Ou seja, tem N e N exemplos de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus Cristo. Então vamos ler o texto, né, de 1 Tessalonicenses, a gente vai conversar, tá? Mas antes deixa eu dar o contexto um pouquinho, voltando apenas, né, para a gente fazer um rápido resumo do que foi a semana passada, onde foi exposto 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, de 6 a 8, né? Lembra? Na semana passada a gente conversou sobre o grande paradoxo do cristianismo, né? Que às vezes não faz sentido, sofrimento e alegria. Vamos ler rapidamente, só para recapitular o que foi a semana passada. Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, 6 a 8: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui o apóstolo Paulo elogia, escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, dizendo que o evangelho realmente fez mudanças radicais. Inclusive eles acolheram essa verdade debaixo de muito sofrimento, mas com alegria no espírito. A gente conversou a semana passada que para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Parece-nos coisas mutuamente excludentes. Esse é um grande paradoxo do cristianismo. Mas Paulo diz que os tessalonicenses receberam a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. Mesmo no ambiente de hostilidade, de ser mal compreendido, a libertação que Jesus provoca traz uma alegria eterna diante de circunstâncias desfavoráveis. E é interessante que Jesus terminou as bem-aventuranças, inclusive, dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Lembra lá em Mateus capítulo 5, a 8ª bem-aventurança: regozijai-vos e alegrai-vos, né? Perseguindo os profetas, vão perseguir muitos de vós, mas regozijai-vos, alegrai-vos. Então, é possível sim associar perseguição, lutas com felicidade, porque a fonte primária da nossa alegria não é as circunstâncias, nem muito menos pessoas, mas a nossa fé posta em Cristo Jesus. E o que gera isso, é justamente o que gerou isso, foi 1 Tessalonicenses capítulo 9 e 10. Foi a experiência que esses irmãos tiveram de se encontrar com o Salvador Jesus Cristo. Agora sim, vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 9 a 10. Conversão, o maior de todos os milagres. O texto diz assim, olha só, versículo 9: pois eles mesmos, o pessoal da Acaia, da Macedônia, né, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertedes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo assim, o que aconteceu na cidade de Tessalônica repercutiu em regiões muito distantes. Ou seja, o convívio do apóstolo Paulo, Silas ali, Timóteo, em Tessalônica, teve um reflexo impactante na vida dos irmãos de Tessalônica. E isso chegou a ouvidos de centenas de quilômetros de distância.
Por quê? Porque aquelas pessoas deram as costas para o antigo modo de viver, para todo tipo de idolatria, falsos deuses, e se encontraram face a face com o Salvador. Deixando os ídolos, eles se converteram através de um ato soberano do Senhor a mensagem do Evangelho. Então, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servir e verdadeiro. Que experiência que eles tiveram. Eles voltaram, deram as costas em arrependimento a tudo aquilo que não traz abundância de vida, muito menos vida eterna. E eles abraçam uma verdadeira fé em Deus, se convertendo a quem? Ao Senhor. Então é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês essa noite. Deixa eu tentar dar uma breve definição do que é conversão. Essa palavra é citada no Novo Testamento e também algumas outras palavras no Antigo Testamento. Mas o que seria uma breve definição do que é conversão? Olha, conversão é uma resposta ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para receber a salvação. Percebe? É um chamado da parte de Deus, aonde a gente atende. Por quê? Porque é um chamado irresistível para aqueles que pertencem ao Senhor, e nosso coração se arrepende, e com isso nós vamos diretamente em confiança a Cristo para receber o perdão. Então conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente as costas para o pecado e voltar-se em direção a Cristo para experimentar esse gozo eterno de pertencer a Ele por meio daquilo que nós chamamos de conversão, ou seja, salvação. Tá bom? Então uma breve definição do que é conversão. Mas eu quero colocar para vocês também o que não é conversão, que às vezes há uma certa confusão que transita entre o meio evangélico brasileiro. Então o que não é conversão? Conversão não é a conversão não é mero conhecimento. A fé salvífica, conforme a Bíblia, envolve mais do que apenas conhecimento. Naturalmente é necessário que tenhamos algum conhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez entre nós, né? Afinal, Romanos 10, 14 diz assim: como crerão naquele de que nada ouviram? Ou seja, a mensagem do Evangelho é ouvir acerca é ter conhecimento acerca da vida de Jesus. Mas conhecimento sobre os fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus não é o bastante, porque as pessoas podem conhecer os fatos, mas rebelar-se contra eles ou não gostar desses fatos. Por exemplo, Paulo nos fala que muitas pessoas conhecem as leis de Deus, mas sentem aversão por elas. Basta você ler Romanos 1,18, porque Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus, ele se revelou através da natureza, do raciocínio humano, através da consciência humana. Mas veja, Paulo vai dizer o seguinte, né? Nos fala que muitas pessoas conhecem as leis de Deus, mas sentem aversão por elas. Ele diz em Romanos 1,32: conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, as pessoas tomam decisões deliberadas para afrontar aquilo que se sabe sobre Deus. Então eles têm conhecimento de Deus, mas viram as costas diante dessa verdade. E a Bíblia vai mostrar que até mesmo os demônios conhecem quem é Deus e os fatos a respeito da vida e da obra salvífica de Jesus. Porque Tiago diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremam. Ele vai dizer isso em Tiago 2,19. Mas veja, esse conhecimento certamente não significa que os demônios serão salvos, porque é apenas um conhecimento que não leva a uma transformação. Então conversão não é mero conhecimento. Conversão também não é conhecimento e concordância acerca dos fatos conhecidos. Então, veja, conversão não é conhecimento e concordância também.
Conhecer os fatos e concordar que eles são verdadeiros não é suficiente. Lembra da história em João capítulo 3 de Nicodemos? Sabia que Jesus tinha vindo de Deus. Ele vai até de madrugada procurar Jesus Cristo. Nicodemos, ele sabia, e ele vai dizer, porque ele disse, Nicodemos, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver, o que? Com ele. Nicodemos tinha avaliado os fatos, incluindo os ensinos de Jesus e seus milagres tão notáveis, e chegado a uma conclusão correta a partir desses fatos. Ou seja, Jesus era um mestre vindo de Deus. Mas isso somente não significava que Nicodemos tinha fé salvífica, porque ele ainda tinha que depositar sua confiança em Deus. E Jesus vai dizer para Nicodemos, depois de toda a fala dele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai adentrar as portas eternas. Você conhece, você concorda com esses fatos, mas ainda você não depositou essa sua confiança em tudo, e nessas verdades. A gente vai ver também em Atos 26, o rei Agripa fornece outro exemplo de conhecimento e concordância sem uma fé salvífica. Paulo percebeu que o rei Agripa conhecia e via com aprovação as escrituras, ou seja, as escrituras judaicas, o Antigo Testamento. Quando Paulo estava em julgamento, disse ao rei Agripa o seguinte: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E o próprio Paulo completa: bem, sei que acreditas. Paulo faz essa afirmação: eu sei que você acredita no Antigo Testamento, eu sei que você conhece acerca dos profetas e você concorda com esses fatos. Mas olha só, contudo Agripa não tinha fé salvífica, porque disse a Paulo: por pouco me convences a me fazer cristão. Ou seja, tão perto da eternidade, de experimentar um novo nascimento, a conversão, tinha conhecimento e concordava com os fatos desse conhecimento, mas tão distante dessa realidade. Que coisa, né, irmãos? Então, conversão não é mero conhecimento acerca do Evangelho. Conversão também não é conhecimento e concordância com esses fatos. Conhecimento também não é, irmãos, um único evento que não tem implicação alguma na forma como vivemos. A conversão ocorre, sim, em um único momento, e é um momento de mudança radical, mas também começa uma nova batalha. Ou seja, a verdadeira conversão é um único evento que tem implicações, tem desdobramentos, ok? Ele tem desdobramentos importantes na nossa vida. Agora, conversão não é um único evento que não tem transformação comportamental, mudando a cosmovisão de uma pessoa. Ela traz todo esse pacote transformador na vida de quem experimenta a verdadeira conversão. Outra coisa, que conversão não é algo opcional. Em Atos 17:30, a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então a conversão nunca pode ser forçada, mas ela é absolutamente necessária para alguém que queira experimentar a salvação. Então não é uma opção: vou ver, vou pensar, não, vou desfrutar mais da vida, eu vou decidir lá para os 40, quem sabe 80 anos. Não. O papel do Evangelho, como Atos 17:30 nos mostra, que Deus, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Para quê? Para que experimentem a salvação. Conversão também não é repetir uma oração pré-formulada. A conversão certamente envolve oração, mas temos que ser cuidadosos para não induzir as pessoas a colocarem sua confiança em um conjunto especial de palavras. Evidentemente que muitas vezes eu fiz isso e faço, Mas você quer orar comigo? Você realmente quer tomar essa decisão? É uma decisão sincera, genuína? Vai expressar o teu desejo mesmo
de aceitar Jesus Cristo? Então repete comigo essa oração. Agora, se não for um desejo genuíno, se a transformação, né, não estiver acontecendo aí no coração daquela pessoa, foi apenas palavras. Então, repetir uma oração pré-formulada não é a conversão. Conversão é a experiência genuína de entender, ok? Mexer com as emoções e transformar um comportamento no presente e no futuro. Então veja bem, o que é conversão? Rapidinho. Conversão é decidir depender de Jesus para a salvação. Além do conhecimento dos fatos do Evangelho e da concordância acerca desses fatos, a pessoa precisa decidir depender exclusivamente de Jesus para se salvar. Ou seja, é uma confiança pessoal no Senhor. Eu conheço acerca do Evangelho, eu conheço a história do meu Salvador, e eu consinto, eu aprovo, eu estou em concordância acerca desse conhecimento. E não apenas isso, eu assimilo, eu tomo para mim essa verdade, aceitando o meu Salvador, Jesus Cristo. Então, veja, resumindo, a palavra conversão significa voltar, ou virar e retornar. Aqui ela representa uma volta espiritual, voltar-se do pecado para quem? Para Cristo. A conversão é composta de dois elementos, segundo estudiosos, segundo as próprias Escrituras. Ou seja, a conversão ela envolve duas características importantes, dois elementos: arrependimento mais fé é igual conversão. Arrependimento mais fé, é equação simples. Arrependimento mais fé é igual conversão, uma entrega de vida eterna a Jesus Cristo. Então veja, a conversão é composta de dois elementos, arrependimento e fé. O voltar-se do pecado é chamado arrependimento. O dar as costas para o antigo modo de viver, para o pecado, é chamado de arrependimento. E o voltar-se em direção a quem? A Cristo, é chamado de fé. Entendeu? O voltar-se do pecado é chamado de arrependimento. Eu não quero mais, eu dou as costas, mas eu tenho que direcionar minha vida para quem? Para Jesus. Então, direcionar da minha vida a Jesus, o voltar para Jesus, é chamado de fé. Arrependimento mais fé, isso traz a verdadeira conversão. Um não pode ocorrer sem um outro, e eles devem ocorrer juntos, onde se dá a verdadeira conversão. E mais, o arrependimento envolve razão, emoções e vontade. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, ou seja, a razão é uma mudança. E a palavra às vezes metanoia, no grego ela dá essa ideia, uma transformação do padrão de pensar. Por isso que o arrependimento envolve razão, emoção e vontade. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente, atinge o que? O cognitivo, o intelecto, a nossa razão. Veja, o verdadeiro arrependimento também traz tristeza pelo pecado. Isso quer dizer que envolve as emoções. Lá dentro do nosso coração a gente sabe que de certa forma a gente magoou o nosso Criador, que o nosso Criador não está contente, que eu decepcionei, o que? Assumindo uma atitude de pecado. Então envolve o que? As minhas emoções, né? As minhas emoções. E também, geralmente, irmãos, pressupõe mudança de conduta. Então o verdadeiro arrependimento é mudança de mente, a razão, é tristeza pelo pecado segundo Deus, as emoções, e também mudança de conduta, ou seja, a sua vontade ela é mudada. Agora você tem vontade de agradar o seu Criador, não seus instintos, não seu velho estilo de viver. Por quê? Porque você experimentou uma transformação, uma regeneração de dentro para fora. E aí a sua vontade agora é direcionada para agradar o Senhor, mesmo que o seu sentimento diga não, mesmo que as suas emoções estão talvez magoadas, mas você vai querer que? Agradar o seu Criador. A sua vontade ela é atingida, mudando o seu comportamento. E por último nós temos o que também aqui? A fé, que por sua vez é uma volta para Deus, em total confiança no que Deus fez em Cristo Jesus.
Foi isso que os irmãos experimentaram em Tessalônica. A Bíblia vai dizer que foi uma multidão. Veja, isso trouxe de certa forma manchete nos principais jornais de Tessalônica, porque o evangelho chegou chegando, vidas, famílias foram restauradas, e isso ecoou para muito longe. E conversão é isso, é mudança de vida, um abandono ao antigo estilo de viver e agora abraçar essa nova fé em Jesus Cristo. E aqui eu queria colocar para vocês, a partir desse texto tão lindo que nós lemos, no versículo especialmente 9, mostrando, né, a conversão. Deus hoje, Ele está nos dando tantas oportunidades, né, para a gente falar do Evangelho e também de outras pessoas experimentarem essa conversão que Deus promove em nosso meio. Mas existem os passos, e começa com o quê? Com arrependimento. Então assim, quais são os passos? Eu anotei aqui 5 passos do arrependimento, que reflete, de certa forma, a verdadeira experiência de conversão. 5 passos do arrependimento, ok? Que nos leva a uma verdadeira conversão bíblica. Primeiro, se você quiser anotar, os 5 passos para você identificar uma verdadeira transformação através da conversão. O primeiro é reconhecer. Reconhecer o tamanho do nosso tombo, o tamanho da nossa iniquidade. Olha o que diz Salmo 51, verso 4. Tá? Então, o primeiro dos 5 passos do arrependimento é reconhecer. A Bíblia diz em Salmo 51, vamos ler o verso 1 até o 4. Aqui o contexto qual é? Davi, ele compôs esse salmo. Ele abre a sua rede social e ele compõe um salmo, onde ele expressa claramente o dano que ele fez. Ele pecou ocultamente, né? Caindo em adultério com Betseba. E o profeta Natan vai lá e põe o dedo e fala assim: tu és o homem. Onde já se viu Davi? O que você fez, Davi? Deus confronta Davi por meio de Natan. E Davi, ele desce do seu trono, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece. Isso é passo de arrependimento. O primeiro passo é reconhecer. E Davi, ele vai compor esse salmo. Veja, irmãos, ele não se esconde. Ele coloca no seu Instagram da época, compondo esse salmo 51, de 1 a 4. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente na minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Veja, irmãos, ele aqui mostra a necessidade do quê? De confessar, de reconhecer suas iniquidades. E o que ele fez com Betseba, e também, né, a forma como ele matou Urias, ele assassinou. Meu Deus, que horrível. Davi. E quando Deus o confronta, ele reconhece, ele não se esconde. E veja, primeiro ele identifica que o pecado que ele cometeu, primariamente não foi contra Betseba, ou não foi com Urias, foi contra Deus. Senhor, eu pequei contra ti. Isso é o primeiro passo do arrependimento, é identificar quem de fato foi atingido. E a primeira pessoa atingida é nosso Deus, que nos criou para a sua glória, para a sua glória. O segundo passo para você identificar o verdadeiro arrependimento, que expressa uma conversão genuína, primeiro então é o qual? Isso, reconhecer. Segundo, confessar, que Davi está fazendo aqui. Mas vai lá para Provérbios 28:13. Se você não sublinhou esse versículo, pega uma caneta emprestada, tá? Você pode fazer na sua Bíblia, não é pecado não, põe uma canetinha lá. Olha o que esse provérbio vai dizer, 28:13, tá? Então, passos para o verdadeiro arrependimento. Primeiro é reconhecer, segundo é confessar. Olha o que diz o Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Que lindo! Ele está dizendo assim: não adianta esconder, não adianta passar um verdinho na madeira, passar uma tinta, não. O que encobre as suas transgressões jamais, não adianta. Pode ir num consultório, no divã de qualquer especialista, não adianta, não tem outro caminho. Tem que confessar, tem que dar nomes. E a Bíblia está dizendo assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aí ele continua: mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Se existe algo que devemos buscar dia a dia, é a misericórdia graciosa de nosso Deus. Que coisa linda! Esse é um passo, verdadeiro passo para o arrependimento. Primeiro é reconhecer, segundo é confessar, o terceiro passo é deixar. Deixar, se quiser anotar, vai lá para Isaías 55:7. Deus falando por meio do profeta, ele diz assim, Isaías 55:7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que coisa, irmãos! Que Deus é esse? Impressionante! Um Deus que estende um convite de perdão para um coração verdadeiramente arrependido. E um coração verdadeiramente arrependido, ele reconhece, ele confessa, e ele também está disposto a deixar, a soltar os pecados, mesmo que seja de estimação, para poder agradar a Deus. E Provérbios 28:13, ele vai nesse mesmo sentido: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o que? A misericórdia do Senhor. Inclusive 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 9, vamos ler de novo? Olha aqui que diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, irmãos de Tessalônica, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, há uma ruptura intencional aqui com o estilo antigo de ser. Rompe, é um rompimento, é dar as costas, é um voltar-se diretamente para o Senhor, abandonando o estilo antigo de viver. Então, olha só, 5 passos do verdadeiro arrependimento, que expressam uma vida convertida ao Senhor. Olha só: reconhecer, confessar, que mais? Deixar. Ok? O Espírito Santo nos empurra, nos move a deixar o antigo estilo de vida. E também, quarto, restituir. Tá bom? Reconhecer, confessar, deixar e restituir, se for possível. Tá? Olha o que diz Lucas, na medida que for possível. Lucas 19, de 5 a 10. Lembra a história de Zaqueu, cobrador de impostos? Olha só. Versículo 5, Lucas 19: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve o que? Salvação, o que? Conversão nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Um reflexo de uma vida transformada é alguém que assume as consequências pelos seus erros, e na medida que for possível ele restitui. Ele está disposto a restaurar aquilo que ele andou bagunçando. Essa é uma característica de alguém que tem experimentado o verdadeiro arrependimento. Então, 5 passos do arrependimento é reconhecer, confessar, deixar, restituir. E por último, eu colocaria almejar, tá?
mudança bíblica permanente. É uma característica de alguém que experimentou, de fato, uma experiência com o Salvador. Ele está disposto a se deixar pastorear através da palavra do Senhor, através de homens e mulheres piedosos, a sua vida, para que ele consiga ser moldado segundo o caráter de Cristo. Essa é uma característica de alguém que quer viver para agradar ao Senhor. Ele almeja mudanças bíblicas permanentes em muitas áreas, em áreas de relacionamento interpessoal, em áreas, ele busca santidade nas suas finanças, no seu falar, no seu meditar, na forma como ele maratona na Netflix. Ele busca agradar ao Senhor, ou seja, uma mudança, ele almeja uma mudança bíblica permanente. Não é à toa aqui em Efésios 4:22, vai lá, Efésios 4:22, é um texto bem conhecido de nós, porque o apóstolo Paulo, ele mostra no capítulo 1, 2 e 3, o que Jesus fez por nós. Gente, é lindo os capítulos 1, 2, 3, o que Jesus, o que Deus, o que a Trindade fez por nós. E aí no capítulo 4, 5 e 6, o que ele espera, como reflexo daquilo que ele fez por nós. O qual é a expectativa de Deus a partir de agora, de quem experimentou essa transformação, essas riquezas espirituais, porque ele fala de muitas riquezas espirituais, no capítulo 1, 2 e 3, o que ele conquistou em nosso lugar. Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6 há uma expectativa. E aqui, resumidamente, olha o que vai mostrar, sabe, esse almejar de mudanças bíblicas permanentes. Ele diz o seguinte, versículo 22 de Efésios 4, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, a salvação é o primeiro capítulo. Ela tem implicações em todas as nossas, em todos os aspectos da nossa caminhada aqui nesse mundo. Por isso que ele vai falar assim, é necessário o que? Despojar do que? Do velho hábito. Despojar, a ideia aqui de retirar. Há muitas características do velho homem que precisa ser retirado, da velha mulher, que não combina com o nosso Salvador. Por isso que ele fala assim, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E o que você vai fazer com isso? Ele vai mostrar no versículo 23. Ele vai renovar o que? A nossa forma de pensar, o nosso entendimento. Somos responsáveis de nutrir aquilo que passa em nossa mente, o nosso intelecto. E tem tantas coisas boas que podemos nos alimentar durante o dia, a começar com o quê? Com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Despojar do velho hábito, do velho homem, mas é necessário renovar o que? A nossa forma de pensar. Tantas ideologias aí fora que às vezes a gente fica encantado, abraçando coisas efêmeras, coisas que muitas vezes causam um estrago na nossa vida, e esquecemos que o padrão de sucesso é o que Deus nos deixou, a sua palavra. Precisamos renovar através da palavra, da preciosidade da palavra do Senhor. E aí ele vai dizer, revestir do que? Do novo hábito. Despoja do velho hábito, através do que? De você renovar a forma de pensar, para que você seja revestido do novo hábito. Então ele vai mostrar no versículo 25 e diante, o que precisa retirar, o que eu preciso revestir, qual é a razão. Paulo vai mostrar coisas práticas aqui no versículo 25. Olha o que ele vai dizer em Efésios 4, 25. O que retirar? A mentira. A mentira não combina, nem a verdade esticar. Não, a verdade é verdade. Então Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com a mentira, né? Então o que revestir da verdade? Qual a razão? Somos membros do mesmo corpo. É difícil você lidar com gente que falta com a verdade. Isso gera insegurança no ambiente.
e a verdade não combina com o Senhor. Olha o versículo 26, o que retirar? Ira pecaminosa. O que revestir? Resolver logo. Ele vai mostrar. Por qual razão? Brecha para ação maligna. Quando nós ficamos cultivando vingança, ira com o nosso próximo, ou até com outras pessoas que a gente nem conhece direito, cuidado, acerta logo, porque é uma brecha. Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é brecha para ação maligna. Versículo 27, o que retirar? Furto. Não combina com quem tem a mente de Cristo, não combina. E o que a Bíblia vai dizer? O que revestir? Trabalha. Mas trabalha, não está achando? Dobra o seu joelho. Deus mostra uma porta onde parece não haver uma. Por quê? Para que ele tenha condições de sustentar e não precise dar um jeitinho. A tal ponto, qual é a razão que ele vai mostrar aqui? A razão é que você vai ter condições de repartir com os necessitados. Ou seja, você vai ter condições financeiras que vai poder até ajudar aqueles que estão precisando. Aí ele vai falar de palavras inúteis, ele vai falar sobre calúnia, amargura. Então veja, essas são características da verdadeira transformação, passos por verdadeiro arrependimento, que nos leva a experimentar genuinamente essa vida abundante que Jesus nos oferece. Isso aconteceu com os irmãos de Tessalonicenses e de outras cidades também no livro de Atos. E é isso que Deus quer ver em nós. Um abandono deliberado, consciente de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e para que a gente possa servi-lo de todo o coração, porque esse é o alvo, deixando os ídolos, vos convertedes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deus deseja nos usar grandiosamente para a honra e glória desse Deus que nos chamou. Amém? Amém.